Então abra a vossa Bíblia lá no livro de Esther. Capítulo de número 9, o verso 27 e o verso 28. Amém? Amém. Assim diz a palavra de nosso Deus. Os judeus resolveram que eles mesmos e seus descendentes observariam sem falhar esses 2 dias, de acordo com o que está escrito nesta carta, no tempo certo, todos os anos, e esses dias serão recordados e observados em todas as gerações, família, província, cidade, e os dias de Purim jamais cessarão entre os judeus, e as suas lembranças jamais seriam perdidas por seus descendentes. Aleluia. Amém e amém. Podeis assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, como eu volto a repetir para os irmãos, Deus ele começou assim a encaixar as peças, né? Uma determinada circunstâncias que nós estamos fazendo hoje coube certinho no dia de Purim. Mas dia de Purim, o que isso significa? Primeiro que nós sabemos que hoje isso é uma comemoração, é uma festa. Vocês irmãos se lembram da Páscoa, não lembram? Inclusive mês que vem vai ser mês de Páscoa. Semana que vem. Não, desculpa, mas só lá no esqueci de falar aonde seria a Páscoa, né? Amém, para nós é sábado. Esse mês para nós, Isso. é bom ter a participação dos universitários, aparece no ensino. Então esse mês aqui nós comemoramos a Páscoa cristã, né? Mas a Páscoa judaica ela é comemorada no mês que vem, né? Mês de abril. Então nós estamos no mês de Haddad, né? É o mês que se comemora o dia da festa de Purim. Então essa festa ela é bem parecida com a festa que se comemora a Páscoa. Por quê? Porque a Páscoa ela é uma forma do povo se lembrar do que Deus fez a eles no Egito. Correto? Como Deus libertou o seu povo, como Deus tirou o seu povo das garras do Egito, tanto física quanto espiritualmente. Deus foi lá, mostrou os seus sinais e disse: é o êxito de Israel, é o dia da libertação. Então ele chama Moisés e diz para Moisés: ó Moisés, escreve esta data e todos os anos vocês comemoram para lembrarem o que aconteceu nesse dia. Então aqui na festa de Purim não é diferente. O fato de que nós olharmos neste livro de Esther, por muitos dizem que não tem nenhuma menção ao nome do Senhor, Jeová, ou Adonai, ou Elohim, no livro de Esther, mas ele é considerado um livro canônico. Ele foi introduzido na Bíblia que nós estudamos, né? Então, mas você não vai ver nenhuma menção ao nome do Senhor neste livro. Então aqui o Senhor, para que nós possamos entender qual o motivo dessa festa, sabe, amados, o povo de Israel, ele estava cativo. Ele tinha sido levado preso, escravos, para a Babilônia, né? E dentro da Babilônia foi quando o período do rei Nabucodonosor. É assim que ele começou a erguer o seu império. E logo em seguida se levanta um outro reino, o reino da Pérsia, combate. Deus vai lá, dá estratégia para esse rei, né? Ele seca o rio, porque era uma cidade impenetrável, mas ele dá estratégia, ele seca o rio que passa por debaixo do portão, e quando eles secam o rio, o exército passa por debaixo, e nesse exato momento que o exército está entrando na Babilônia, o neto de Nabucodonosor está dando uma festa no palácio, e ele está pegando o quê? Os utensílios da casa de Deus, né? As taças e tudo mais, está fazendo festa para os seus convidados, e está tomando vinho nos utensílios sagrados de Deus. Deus olhou para aquela situação e disse: eu não basta nesta questão. Naquele momento Deus estava tão irado com aquele jovem, que ao ponto de que no meio da festa deles,
no meio da festa deles, né? Olha o rei atravessando, chegando aqui. No meio da festa dele, Deus ele abre uma luz, um clarão e escreve na parede: acabou o teu reino. Você foi contado e você foi pesado na balança. Já pensou Deus chegar com um ser humano, com uma nação, com um povo e disser a si mesmo: eu contei todas as tuas iniquidades, contei todas as vezes que você não deu atenção ao que eu estava falando, te chamando, te orientando e querendo colocar no seu coraçãozinho um novo caminho. Peguei tudo isso e coloquei na balança para pesar, para ver se de fato toda essa sua negativa viesse a trazer sobre você uma condenação. Deus colocou na balança. Assim que ele coloca na balança, e vê que o peso da qual a balança tendeu foi o peso negativo. E quem ele ficou assustado naquele momento com aquelas palavras que nenhum daqueles que estavam ali conseguiu interpretar. Ele chama Daniel. Daniel vai lá e, sem medo de falar para o rei: ó rei, acabou, Deus deu um basta no teu reino. Deus deu um basta. E foi aí que os reis da Pérsia invadiram, tomaram a Babilônia. E nesse processo todo, passa-se alguns anos, o rei está se consolidando, né? Tem para mais de 127 províncias. Ali, ele, naquele estado, ele começa a fazer uma festa de comemoração. Quando ele começa a fazer essa festa, ele diz assim: olha, preciso chamar alguém aqui para estar do meu lado. Ele manda chamar quem? Vaste. Está do meu lado, eu preciso que ela está do meu lado. Rainha Vaste, ela nega estar do lado do rei. O rei convoca e ela nega. Na Bíblia, né? Eu ainda não vi diretamente, mas só sabemos nós que ela saiu, né? Perdeu o trono. Mas na tradição oral judaica, o rei mandou matar a rainha. O rei poderia, ele era rei, mandou matar a rainha, acabou. Aí se levanta um homem abençoado no meio deles para dar a orientação ao rei. Imagine só, rei, não é bom que o senhor governe esse reino sozinho. Vamos fazer assim, vamos fazer um desfile. Vamos convocar todas as mais belas do reino. E dentre essas aí você vai ver qual você se agrada, para que possa sentar novamente e ela possa respeitar e saber que a mulher tem que saber o lugar dela do lado do rei. A rainha tem que saber qual é o posicionamento dela do lado do rei. Com certeza que a próxima rainha que entrasse, ela ia ficar com medo, não ia? Ela ia ficar com medo de o rei mandar chamar ela e ela negasse. Então nesse intervalo, amados irmãos, ele ouve o conselho, né? Alguns dizem que foi Naamã que deu esse conselho para ele. E por isso mesmo ele levantou ele como um dos seus primeiros ministros. Mão direita, aquele que dá o conselho diretamente para o rei. E o rei, sendo bajulado por Naamã, e Naamã, né, sendo honrado pelo rei, ele disse que para os seus súditos deveriam se curvar diante de Naamã. Só que Mardoqueu não se curvou, né? Como nós conhecemos Mardoqueu, mais a outra pronúncia é Mardocai. Mas esse homem não se curvou. Naamã passou na frente dele e ele não se curvou. Aquilo acendeu uma ira no coração de Naamã. Quem era Naamã? Naamã já era da descendência dos amalequitas. Os amalequitas no deserto foram eles que estavam ali prontos para destruir Israel. Eles eram da descendência de Jacó, irmão de Saul. Então, amados irmãos, aquele homem, por isso que Deus ele falou lá no livro de Êxodo: ó Moisés, lembra aquele episódio que Moisés está com as suas mãos estendidas orando? Josué está lá embaixo pelejando, enquanto ele está com a mão estendida, o povo está o quê? O exército está vencendo. Quando ele baixa, o exército de Deus perde a guerra. Quem era que eles estavam combatendo? Contra os amalequitas.
Os homens não gostavam de Israel. E eles eram os irmãos. Mas ele não gostava de Israel. E esse Naamã veio dessa descendência. Então, naquele momento, Satanás ele simplesmente já pegou o que já existia dentro do coração de Naamã. Vou fazer, agora eu destruo Israel. Porque eu tenho um grande lá em cima, do lado do rei. Eles, lá do Egito, tinham José do lado de Faraó. Conseguiram sobreviver, mas hoje, imagine Satanás pensando, hoje eu tenho Naamã, do meu lado, do lado do rei. E ele consegue persuadir o rei, dizendo, rei, esse povo ele é rebelde, esse povo ele é conhecido como um povo que se levanta contra os seus reis, contra aqueles que são súditos, é um povo de guerra, é um povo desobediente, é um povo que só se curva diante de um Deus que eles chamam de rei, nenhum outro. O rei não conhecia a história do povo de Israel, assim, literalmente. Então ele chega com Naamã e diz assim mesmo, faz aí, decida o que você tem que fazer com esse povo. Já pensou? O homem dá uma canetada dizendo assim mesmo, decida o que vocês têm que fazer com o povo de Deus. É que nem muitas das vezes nós ficamos nessa linha curva, né? Nós estamos muitas das vezes aparentemente na mão do mundo. E está lá, a documentação está na mão deles, desses poderosos. Ele diz assim mesmo, decidam aí o que vocês vão fazer com esses crentes. A gente fica ali acuado, esperando, só esperando. Porém, a gente sabe o que aconteceu, né? A estratégia de Mardoqueu. Ele não ficou só ali pensativo, refletindo, perguntando, questionando, murmurando, dizendo, Deus, o Senhor falou que nós íamos voltar para Israel. O profeta Jeremias falou que em 70 anos o Senhor ia retornar com o teu povo. Mas agora, olha essa sentença aí, para matar todo o teu povo. Não, Mardoqueu não foi falar isso para Deus. Mardoqueu chegou, pensou e disse, não, peraí. Se eu vou me posicionar da mesma maneira que eu me posicionei da primeira vez, eu não me prostrei. Se o inimigo quer me fazer ver me arrastando pelo chão, eu também não vou me ver. Ele não vai me ver me arrastando pelo chão, não. Ele tentou, né? Chegou com Naamã, assinou o decreto e ainda colocou na frente dele, dizendo, todos os israelitas no dia 13 de Haddad serão mortos. Isso, a documentação escrita, pode matar todos os israelitas. Dia 13, estava até lá a data. Tem o que fazer, né? Quando o inimigo te dá uma sentença, o que é que você faz? Fica no chão? Baixa a cabeça e diz assim, meu socorro, Deus? Olha o posicionamento de Mardoqueu. Peraí, parece que tudo aconteceu por conta do Mardoqueu, não foi? Se ele tivesse se prostrado, quem sabe essa carta não teria sido escrita. Então eu disse, se aconteceu por mim, se eu sou o esteio da minha casa, eu tenho que me posicionar agora. Eu não posso jogar, né? Passar a bandeira para o outro lado. Já viram jogar aquele jogo que pega a bandeira, né? Um vai no campo do outro pegar a bandeira. Não passa a bandeira não. Começou comigo, vai terminar comigo. Mas eu não vou ficar sozinho também nessa guerra. Sabe o que ele falou? Ei, nesse intervalo todo, né? Nesse processo todo aí, já tinham elegido ali Esther. Esther já estava sentado no trono, não tinha visto o rei ainda, mas já tinha sido eleita. E tudo estava acontecendo. Mardoqueu disse assim mesmo, olha, não foi à toa que Deus te colocou aí, não. Não foi à toa que Deus te colocou aí, não. Não pensas tu que quando de começar essa matança toda aí, que descobriram que tu és israelita, porque foi ocultado a identidade dela, né? Quando eles descobrirem que tu és israelita, pensa que tu também, só por ser rainha, não vai ser um decreto do rei. Não se pode revogar, mesmo tu sendo rainha. Lembra que aconteceu com a outra lá? É um decreto, foi carimbado com o anel do rei. Não tem, pode ser a rainha, pode ser quem for. Se o rei decretou, acabou. Esther olhou para lá e disse assim, parece que acendeu a luz na cabeça dela. A minha nação precisa de mim. A
A minha nação precisa de mim. Sabe, por isso que Deus diz, é bom que dois estejam andando. Porque chegou a hora de você se levantar também. Não é só Mardoqueu que tem que pagar o preço, não. Não é só Mardoqueu que tem que jejuar, não. Não é só Mardoqueu que tem que receber a afronta de frente, não. Deus, ele pode ter te colocado em algumas posições privilegiadas, não por estar lá porque você é o queridinho ou a queridinha dele. Tem propósito onde você está. Tem propósito onde Deus te colocou. Chegou a hora de você unir a Mardoqueu. Ainda aqui nesse lugar, amados, lembre-se que a palavra do Senhor é pela fé, não é uma questão de lógica, né? Ainda assim, nesse lugar, olhe para o testemunho da missionária. Quando ela olhava para a cadeira e dizia assim mesmo, aqui nesse lugar é reserva para o meu esposo. É pela fé, amados. Você tem que exercitar a sua fé. Se você só ouvir essa palavra e disser assim mesmo, mas o único casal, os dois casais que estão aqui é a missionária e o missionário e a diaconisa e o seu esposo, eu estou sozinha, então se desligue desta campo físico e comece a se projetar no campo espiritual. Começa a colocar e a dedicar e dizer assim mesmo, não é isso, tudo, o teu gigante se levantou para te abater, para que você pudesse ficar só naquelas oraçõezinhas assim que, ó Senhor, ó Deus, ó meu Pai, ó Senhor, ó Deus. Não! É na hora de você se posicionar, se colocar ali de frente com o teu adversário. E agora qual é a minha posição? Vai jejuar. Porque foi isso que eles fizeram. Enquanto estava eles dois. Antes que Mardoqueu chegasse com Esté e dissesse para ela, vai jejuar, ele já estava jejuando. Antes que você chegue e fale algo da parte do Senhor para ele ou para ela, faça primeiro você. Comece você. Não espere por ele. Não espere começar quando vocês dois estiverem juntos. Comece você. Se posicione você. Começa a se colocar na posição que Deus quer para a tua vida e já começa a projetar dentro dessa posição a vitória que Deus tem para ti. Aleluia. Então naquele exato momento ali, Mardoqueu chama Esté, ela realmente chama as pessoas que estão com ela, vão jejuar e depois desse jejum ela faz um convite para o rei. Ó rei, preciso me encontrar contigo. Então eles estavam com um pequeno dilema, mas se o rei tinha um cajado, um cetro, se ele inclinasse, ok, se não, tudo estava perdido. Até nisso, são pequenas coisas que nos colocam medo, são pequenos detalhes. Se eu já estou jejuando, por que eu vou olhar ainda para os detalhes da vida? Mas ele não vai ouvir, mas ela é assim, ela é assado, ele é cozido, não olhe para os detalhes da vida. Não olhe para a dificuldade. Você já está jejuando. A tua arma do crente é o jejum. É o que quebra o coração. É que meu salmista, esmaga minha alma dentro de mim, ó Deus, para que o Senhor apareça e eu diminua. Deus, ele trocou, ele mudou, ele transformou. Ele foi no coração de quem? De Faraó. O coração que ele endurecia e amolecia, endurecia e amolecia. Faraó era uma marionete na mão de Deus. E o Faraó se achava todo poderoso. Então elas foram jejuar, ela entrou na presença do Senhor. Mas nisso tudo, parece que tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Aparece a apresentação da Rafaela, o aniversário da Rafaela, aparece a festa de Purim, tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Naamã chega na sua casa, com a sua esposa, com seus amigos, conselheiros do inferno. Ele diz assim, não, está vendo aquele homem Naamã, Mardoqueu? Ele é um homem que me afronta, que me tira a paciência, tudo dá certo na minha vida, mas quando eu chego perto dele, parece que tudo é errado. Eu estou feliz da vida, sou o primeiro-ministro, tenho as melhores propriedades, mas quando me aproximo daquele homem,
pelo amor de Deus, eu sinto, como diz assim, eu sinto um calafrio que sobe dentro de mim. Assim, por quê? Aí literalmente você entende que o homem que teme a Deus não vai bater com aquele que quer fazer mal para o povo de Deus. Porque Mardoqueu era servo do povo de Deus, estava lutando pelo povo de Deus, e Naamã era um inimigo que queria destruir o povo de Deus. Como é que esses dois vão se unir? Me diz. E alguns dos seus conselheiros chegaram com ele e disseram assim mesmo: faz assim, ó, manda construir uma forca, expõe esse homem em praça pública, para todo mundo ver que tu és o homem do rei. Construa, altíssima, construa. Naamã não perdeu tempo, conselho bom, conselho maravilhoso. Chega a ser, deu até uma alegria no coração dele. Dinheiro não era problema para ele. Foi lá, pagou os seus empregados e construíram a maior forca. No dia seguinte já vai com o coração todo feliz. Nem se eu vejo esse Mardoqueu por aí, já estou feliz porque eu já sei qual é a sentença dele. Vai para o trabalho, vai para o palácio. Como diz, tudo está acontecendo ao mesmo tempo. A gente tem que ficar ali atento, porque tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Esther já tinha convocado o rei para um encontro. Já tinha acontecido a primeira vez e ele disse: olha, pede, rainha, o que tu queres, até metade do reino te darei. Mas ela disse assim mesmo: ó rei, te acalma. Sabe o que eu quero? Eu quero mais um encontro, só que dessa vez com Naamã. Enquanto isso, Mardoqueu está aqui, jejuando, com pano de saco, se humilhando. E o rei, aonde ele está? O rei da sua noite, da sua cama, está perturbado e começa a chamar os seus escribas e diz assim mesmo: leia aí para mim os relatórios das conquistas dos reis. Aí ele, de repente não, né, amado? Quando é de Deus não existe esse de repente não. O escriba pega lá um documento que falava assim: ó rei, data tal, em lugar tal, um homem salvou a sua vida, porque tinha dentro do teu palácio alguém que queria tirar a sua vida. Ele disse: quem é esse homem? Mardoqueu. Já sei. Vou fazer algo bom, porque eu estava com o coração perturbado. Lembra do ensino de Faraó? O sonho que Deus deu para ele estava com a sua mente perturbada. Então, naquele momento, ele estava perturbado, o escriba leu, e quando ele se acalmou com aquela leitura, já sabia o que ia fazer com Mardoqueu, mas ele fez questão de chegar com Naamã e disse ao Naamã: o que deve se fazer aquele a quem o rei se agrada. Naamã já disse assim. Naamã já pulou de lá e disse: sou eu então, né? O ego do homem pulou de lá: sou eu, aquele a quem o rei se agrada, porque olha só o que eu estou fazendo. Rei, pegue o seu melhor cavalo, tire o seu anel, coloque na mão dele, pegue a sua capa, coloque nele e manda ali o homem passear com ele pela praça, para ver o que é que o rei faz àqueles a quem se agrada. Verdade, amor. Conselho maravilhoso. Vai fazer isso com Mardoqueu. A pessoa, esse homem não tinha paz, né? Não tinha paz. Não tinha mesmo. Meu Deus, o que eu estou fazendo de errado? Acho que nessa hora até o Naamã falou: meu Deus, o que eu estou fazendo de errado? Para ganhar da descendência de Israel. Ele era irmão de Saul, que era irmão de Jacó. Estou fazendo alguma coisa errada. Se fosse no dia de hoje, eu ia dizer: joguei pedra na cruz. Esse homem não para de, toda vez que eu olho, ele está lá, está me falando, está me fazendo alguma coisa que eu não gosto. Não é que ele não goste, né? Aí o homem vai lá, coloca a capa, coloca o anel, coloca ali em cima do cavalo do rei, vai passear pela cidade e todo mundo fica: tudo está acontecendo ao mesmo tempo, naquele lugar, naquela terra, naquele momento. Mas ainda não foi cessado o decreto. Está em andamento. Isso está por volta do dia 9 e do dia 10. Mas todo Mardoqueu está recebendo a honraria, mas ele não está feliz, porque logo, logo vai sair carta para todo o reino. E as cartas estão dizendo assim mesmo: matem os judeus. Mardoqueu tinha posição, tinha sido honrado, mas não tinha ainda como chegar próximo do rei.
tudo aquilo para ele não era nada. Às vezes as coisas do mundo vêm te encantar para te desviar do propósito que Deus quer na tua vida. Porque nesse momento é uma honraria, não é uma honraria? Ele poderia ter baixado a guarda. Deus já está fazendo na minha vida, então o quê? Agora é só vitória. Né? Mas não, ele continuou em humilhação, ele continuou em jejum, pano de saco, ele continuou em oração, porque o maior decreto, a minha guerra não cessou. Foi apenas uma batalha, um refrigério para minha alma, mas a minha guerra, a guerra verdadeira para a qual eu estou me preparando, estou combatendo no mundo espiritual, não cessou ainda. E nesse mesmo intervalo, nessa mesma hora, Esther está chegando diante do rei. Aí ela chega e começa a revelar. Claro que não é por essa ordem, mas a gente logo terminar. Ela revela a sua identidade. Ela revela os planos de Naamã. Ela revela ao rei. O rei, naquela hora que ela começa a falar, olha o que sai da boca de uma pessoa que está em jejum. Ela começa a falar e começa a cair as escamas dos olhos do rei. Porque o rei não tinha enxergado quem era Naamã de verdade. Olha que o jejum que ela estava fazendo efeito. E ela não estava fazendo o jejum sozinho. Ela estava acompanhada com toda a congregação jejuando. E quando ela falava, é como Paulo, né? Volta lá, se projetem ali na convenção de Paulo, quando ele foi encontrado por Ananias. E naquele momento ali que ele orava, caía-se as escamas dos olhos de Paulo e ele começava a enxergar de novo. E naquele momento que Esther falava, o rei caía a capa de Naamã, caía os planos malignos de Naamã, ele começava a enxergar quem era Naamã de verdade, ele começou a abominar aquele homem, porque, amados irmãos, é como dizer assim mesmo, né, irmãos? Deus está falando com cada um de nós aqui. Essa palavra, ela estremece, ela move a nossa fé, amados. Ela move as suas ações, a sua atitude, o seu comportamento, o que você está vivendo, o que nós estamos atravessando. Olha só o efeito do jejum dessa mulher. Ela falava e a máscara caía daquele homem. Quando caiu, o rei olhou para ele, começou a abominar aquele homem, que era um parceirão dele, né? Era um parceirão dele que fazia o rei prosperar. Naquela hora que Esther foi falar, que acabou o propósito de jejum, ela foi falar, caiu a máscara daquele homem, o rei abominou ele, e a forca que ele preparou para Mardoqueu foi ele. Foi levado. Mas só que ainda não acabou, né? Ainda não acabou porque o decreto não foi cancelado. O rei disse para Rainha Esther e disse para Mardoqueu, eu não posso voltar atrás no que eu já decretei. E o que fazer? Então a guerra, naquele momento, diz assim mesmo, nós criamos uma esperança, mas agora essa esperança acabou. O próprio rei não pode voltar atrás no que foi decretado. Só que os homens estão em jejum, não podemos esquecer disso, né? Os homens estão no mundo espiritual e estão ali firmes com Deus. E Deus está trabalhando. Deus estava trabalhando, enquanto que aparentemente Mardoqueu não estava fazendo nada. Ele estava na praça, aos olhos de muitas pessoas, ele estava na praça com pano de saco, jejuando. Aos olhos da sociedade, Mardoqueu não estava fazendo nada. Não é isso? Estava perdendo tempo, ele tinha que fazer alguma coisa. Não, ele estava fazendo o que era mais importante. E naquele momento ali, o que é que acontece? Abre-se uma luz na cabeça do rei. E o rei escreve eu não posso revogar, mas eu posso escrever um outro decreto. O primeiro decreto era que todo judeu deveria ser morto, e ponto. E se um judeu viesse a revidar, aí do rei enviar exército para matar eles. Então eles não poderiam revidar. Eles estavam como abatedouro, não tinham saída. E o rei disse assim mesmo, não, vamos fazer o seguinte, vamos escrever outro. Todo judeu pode revidar, e todos aqueles que se levantarem contra eles, eles podem guerrear e tirar a vida. Ponto. Assina e envia por todo o reino. Todo mundo estava em jejum. O coração estava cheio de vigor.
Claro que hoje a gente não pode sair matando todo mundo. Naquele tempo lá era autodefesa. E Deus fez com que nenhum judeu morresse. E todos que tinham raiva dos judeus morreram naquele dia. Assim como o primeiro foi Naamã. E todos os seus inimigos depois foram depois. E todos que tinham raiva dos crentes também foram. Dos judeus. Também crentes, né? Todos que tinham raiva dos crentes também foram. Foi por isso que naquele dia, no dia 13, houve essa ação. E no dia 14 eles comemoraram a festa de Purim. Vale ou não vale a pena comemorar? Aleluia. Essa é a festa que comemora e mais um livramento de Deus para o seu povo. E aqui está escrito, nós lemos, né? Todos os anos, as famílias, e caiu certinho no dia de hoje. Um dia de festa, um dia que Deus trouxe a libertação, um dia que Deus trouxe uma alegria ao povo. A você, amados irmãos, a você que tem pagado o preço, a você que tem caminhado, a você que tem renunciado muitas coisas, a você que continua pagando esse preço. Essa festa você vai comemorar. Em nome de Jesus, Aleluia. eu profetizo. Essa festa vai estar na tua vida. Essa alegria vai estar na tua vida. O inimigo que se levantou vai cair. O inimigo que tem raiva de você, no seu trabalho, na sua casa, aonde for, ele vai cair, amado. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém, amados irmãos? Graças a Deus. Vamos ficar de pé e agradecer ao Senhor dos Exércitos. Graças a Deus. Filho meu, não te apavora em meio ao mar bravio, eu sou contigo. Sou teu refúgio, fortaleza, sou teu